Shalom, queridos, bom dia. Como vocês estão? Como está sendo a semana de vocês? Bom, hoje eu trouxe uma mensagem para a edificação de vocês e para a minha edificação. O título é Bem Sei que Tudo Podes. Hoje meditaremos nessa verdade poderosa que vai transformar nossas vidas e nos encher de coragem e esperança. E a referência bíblica se encontra em Jó, capítulo 42, versículo 2. Eu vou ler aqui com vocês. Já até deixei aqui marcado para ficar mais fácil. Jó 42, 1, 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Bom, gente, e a meditação e reflexão que eu quero trazer para vocês é que essa afirmação de Jó nos faz relembrar que o nosso Deus é soberano e que não há nada impossível para Ele. E o que quer que você esteja enfrentando, não importa o tamanho do desafio, lembre-se, Deus é maior que o seu problema e dificuldade. Bom, gente, às vezes nós passamos por circunstâncias difíceis em nossa vida, que nos sentimos pequenos, fracos, incapazes, mas Deus nos convida a confiar nele e acreditar no que ele tem para nossas vidas. E a palavra dele nos leva e nos garante que ele nos dá força e coragem para conseguir ultrapassar as barreiras. E na palavra de Deus, gente, nos garante também que onde a nossa força termina, a força de Deus começa. Acredite, Jesus de Nazaré já está trabalhando ao seu favor. Bom, gente, na minha vida cristã com Deus, teve momentos, sempre tem, né, na verdade, que eu tenho dificuldade em conseguir fazer algo. Às vezes eu me sinto triste por algo que aconteceu. Às vezes eu tenho dúvidas se eu vou conseguir fazer tal coisa. E às vezes eu já cheguei a falar com Deus, que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, que eu não ia romper. Mas Deus sempre me falava comigo: confia em mim, faz dessa forma, desse modo, segue esse caminho que tudo vai dar certo. Confia em mim e tenha fé. E eu acho lindo isso, gente, que todas as vezes que eu me sentia assim, Deus me fazia lembrar da minha intimidade com Ele. Às vezes que eu fazia cartas para Ele pedindo algo, assim, quando eu não conseguia me expressar com Deus, que eu tinha dificuldade muito em me expressar com Deus. Mas aí esse assunto eu vou deixar para o próximo vídeo, outro vídeo. Às vezes eu não conseguia falar com Deus, pedir, falar, me abrir. E eu sempre fiz cartas, gente, para falar com Deus. Aí Deus me fazia lembrar das cartas que eu fazia para Ele, escrevia para Ele. Deus me fazia lembrar das orações, das entregas. Também, quando eu queria orar, falar com Ele, eu buscava uma música que eu estava sentindo naquele momento, como eu estava me sentindo. E ao invés de orar, eu escutava aquela música e começava a cantar e fazia daquela música uma oração. Então, Deus me fazia lembrar de todos esses momentos. Aí, isso acalmava meu coração, porque Ele falava: todas essas formas eu estou vendo e eu sei que é uma oração e eu sei que você está clamando e confia só em mim. Bom, gente, vamos continuar na segunda parte do vídeo, porque já está finalizando esse vídeo.
Então, gente, vamos lá para a segunda parte do vídeo. Vamos dar continuidade. Eu até coloquei uma música aqui para deixar o vídeo mais legal. E me perdoe, gente, porque minha garganta não tá boa. Tá doendo muito. E eu não tô com a voz tão boa assim. Mas vamos continuar. Então, gente, como eu tava falando, todas essas formas de eu buscar a Deus, de eu pedir restauração em todas as áreas da minha vida, de eu interceder, de eu clamar a Ele, de eu pedir ajuda para Ele quando eu estava em momentos difíceis, quando eu estava precisando muito, assim, de um direcionamento. Todas essas formas de falar com Ele, escrever uma carta, orar, fazer uma oração louvando a Deus através de um hino, meu secreto com Deus no quarto. Todas essas formas, Ele me fazia lembrar quando eu estava com dúvidas se eu ia conseguir vencer alguma luta. Todas essas vezes que eu pensava assim, gente, Deus me fazia lembrar. E por incrível que pareça, gente, já aconteceu de eu escrever para Deus uma carta. Só um momento, gente. Desculpa, gente, tá? Já aconteceu, gente, de eu escrever uma carta para Deus pedindo ajuda em uma área da minha vida, pedindo uma resposta, e Deus respondeu, gente. E eu acho isso incrível, porque me faz lembrar de Davi. Porque, gente, Deus amava tanto Davi, mesmo ele cometendo muito pecado. Porque ele, apesar de ele ser muito falho, de ele, naquela época, ter sido muito falho, Davi era sincero com Deus, gente. E Davi se importava em pedir e procurar saber a vontade de Deus na vida dele. Davi era sincero com Deus, Davi era humilde. E Davi procurava formas de comunicar com Deus. E Deus ama isso, gente. Deus ama muito a comunicação, não importa como seja, se é por cartas, se é por oração, se é uma conversa que você senta na cadeira e começa a conversar com Deus. Não importa, gente, importa a sua entrega, a sua sinceridade, seu coração quebrantado, seu coração puro. E Deus ama isso, gente. Deus ama a comunicação. Por isso que Deus amava tanto Davi. E bom, gente, para encerrar essa mensagem, esse estudo de hoje pela manhã, eu quero que vocês guardem uma palavra no coração de vocês, para vocês levar para a semana de vocês e para o final de semana. E para a vida toda, né, gente? Para vocês nunca mais ficar com o coração temeroso, nunca mais ter dúvidas e deixar de confiar em Deus. E essa é a mensagem, gente. É uma mensagem bem curta, uma frase curta. Eu vou ler aqui para vocês. A maior liberdade que Deus pode lhe dar é de confiar na capacidade que Ele tem de cuidar de você diariamente. Amém, gente? Mensagem linda. Então, galera, essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês fiquem com o coração tranquilo, que vocês descansem em Deus, que vocês tenham plena confiança de chegar ao trono da graça, chegar diante dele e clamar por ele e se entregar sua alma, sua vida, seu coração, seus pensamentos, sua mente, tudo para eles. As janelas da sua alma, que é o coração, a mente, os ouvidos, a boca, tudo isso, gente. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Shalom e fiquem com Deus. Beijos. Tchau.